Nós vimos isso a partir de Mateus capítulo 9, finalzinho. E a ideia era que os irmãos pensassem naquilo que Jesus disse, naquilo que Jesus fez. Em Mateus capítulo 9, no finalzinho. O tema da semana passada foi compaixão. Por quê? Jesus viu a multidão que estava como ovelhas sem pastor, ou seja, não é que não tivesse pessoas pastoreando, mas eram maus pastores, os religiosos de sua época. Ele sentiu compaixão por causa da necessidade, por causa da situação daquelas pessoas, e aí ele faz um pedido para que os seus discípulos rogassem ao Senhor da Seara, que é o próprio Deus, para que enviasse obreiros. E hoje nós vamos ver a resposta dessa oração. Ao que me parece, a resposta naquela ocasião foi a vocação dos 12 apóstolos. E eu digo isso com muita verdade, porque eu entendo que toda vez que eu ou você, movidos por uma compaixão realmente sincera e verdadeira pelas pessoas que estão perecendo no mundo sem pastor, pode ter certeza que a resposta para essa oração vai ser um chamado pessoal para que você entre na obra do Senhor. Então, meus queridos, o tema da mensagem de hoje é o chamado. E a ideia que eu quero trabalhar aqui é a ideia de convocação, de vocação mesmo, de chamado. Os mais antigos aqui lembram de que havia todo um frenesi na época em que, época de Copa do Mundo, ia sair a convocação da seleção, todo mundo ficar, quem vai ser chamado? Quem vai? Aliás, nós já tínhamos a nossa lista feita já. Estava só esperando a oficial sair. E aí nós ficávamos assim pensando, quem vai ser? Porque era um privilégio, dentro de um mundo de tantos atletas, você ser convocado, você ser selecionado para ser um jogador da seleção brasileira. Mas, quando eu estava estudando aqui, eu fiquei me lembrando de grandes listas que foram apresentadas. O Dream Team dos Estados Unidos, por exemplo, da Olimpíada de 92, foi 92, 94 foi Copa. Foi a primeira Olimpíada quando permitiu que os atletas profissionais da NBA participassem do basquete. Então, era um time que tinha Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley, só os caras que hoje são lendas da NBA. Os flamenguistas que estão aqui certamente vão lembrar de cabeça da seleção de 81, a seleção que foi campeão mundial em 1981. Alguns, que é memória, para Tarcísio Júnior isso é história, mas para nós é memória, sabe da seleção brasileira de 94. Ou seja, eu quero mostrar que nós guardamos listas de pessoas que são muito especiais, pessoas que estão além, eles estão assim acima da normalidade, da naturalidade das pessoas. E esses caras se tornaram nossos heróis. Irmão Neemias é da época que todo menino de rua queria ser igual a Zico. Queria bater bola, queria bater falta igual a Zico. Ou seja, eram nossos heróis. Hoje, quando nós pensamos nos heróis, nós temos um negócio muito tosco. Vamos lá. Vamos para o mundo HQ. Os heróis. Vamos para os Vingadores. Hulk, um monstro que é cientista. O que eu gosto mesmo é de Tony Stark. Ele mesmo diz, gênio, bilionário, playboy e filantropo. Esse é o Tony Stark. É o herói dos Vingadores. Quando você olha para um outro grupo, os Guardiões da Galáxia, você tem Quill, Senhor das Estrelas, meio homem, meio ninguém sabe o quê. Você tem Rocket, um guaxinim. Groot, que é uma planta, um humanoide. Esses são os heróis.
Você perguntar para uma criança de 5 anos, 6, o que você quer ser quando crescer? Vai dizer, eu quero ser o Homem de Ferro. Eu quero ser o Groot. Ou seja, e se ele disser isso, você vibre, porque quer ser um super-herói. Ruim é quando diz assim, eu quero ser igual a Anitta, Pablo Vittar. O mundo está numa carência de heróis tremenda, porque os heróis estão no mundo da fantasia. Então, quando eu me refiro que a mais fantástica, a questão de você ser discípulo, eu quero chamar a atenção hoje para você observar a lista dos apóstolos, dos caras que mudaram o mundo. E segundo o livro de Atos, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Então, queridos, reverentemente, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Depois da leitura, eu vou fazer algumas explicações do texto e depois tirar algumas lições para nós. Mateus capítulo 10, depois da leitura você pode ficar com a sua Bíblia aberta no texto, ou se grifar, marcar alguma coisa que seja interessante. Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 4, diz assim, e é por isso que deu o nome o chamado, que é a primeira palavra que aparece aí. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Versículo 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Oremos mais uma vez. Ó Deus, diante da tua palavra, Senhor, e diante do teu povo santo, que o Senhor mesmo comprou, que o Senhor mesmo chamou e restaurou, queremos suplicar que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá, bem devagarzinho hoje, porque eu estou quase parando. Eu não sei se estou gripado ou se estou numa crise alérgica. Então, o negócio vai ser lento hoje aqui, mas espero contar com a atenção dos irmãos. Vamos para esse comissionamento, versículo 1. Chamando seus 12 discípulos. Quando o texto começa com a expressão chamando, dá a entender que os discípulos não estavam o tempo todo com Cristo. Dá a entender que o que aconteceu? Houve um momento em que eles foram convertidos a Cristo, ouviram o que Cristo tinha para dizer, mas depois voltaram para suas casas. E aí eu vou pedir para André colocar de novo o texto de João, capítulo 1, só para nós olharmos rapidamente o versículo 35, porque é muito obscuro quando você tenta fazer uma harmonia dos evangelhos. Mas eu penso que acertadamente aconteceu assim. Esse foi o primeiro momento. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiam Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhe, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então, esse daqui é um momento. Mas, quando nós percebemos aqui em Mateus capítulo 10 que Jesus chamou os 12 discípulos, a ideia é que é o seguinte, houve esse primeiro momento, os caras seguiram Jesus, viram o Senhor Jesus, foram convertidos a Cristo nesse momento aqui, é o que nós entendemos que foi o chamado irresistível, mas eles voltaram para suas terras, voltaram lá para Galiléia, para Cafarnaum, onde Jesus tinha sua casa, onde morava, onde Pedro tinha sua casa,
estavam lá, ou seja, voltaram para a sua vida normal. O texto prossegue, chamando os seus 12 discípulos. E aí nós temos um afunilamento. Por quê? Havia muita gente seguindo a Jesus, mas que não queria ser seus discípulos. João capítulo 6, versículo 66. Diz que, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de ir. Ou seja, havia uma moçada que estava seguindo Jesus por motivos escusos, não pelo motivo do qual o verdadeiro discípulo segue. E a palavra discípulo quer dizer aprendiz, aquele que realmente quer aprender com o mestre. Que nós não podemos confundir com hoje, porque o nosso discipulado, de onde vem a palavra discípulo, é algo muito cognitivo, é algo somente de transferência de conhecimento. Mas o discipulado na época de Jesus não se referia a isso. Eu particularmente entendo, eu concordo com um teólogo chamado Kevin Van Hooser, ele diz o seguinte, que discipulado, e eu gosto da forma com que ele trabalha, porque ele pega o que Paulo vai dizer, discipulado é algo contínuo, progressivo, porque a finalidade é que você seja transformado em Cristo, Cristo ser formado em você. Ou seja, na medida que você vai caminhando com Cristo, aprendendo de Cristo, praticando os ensinamentos de Cristo, você automaticamente vai se parecendo com Ele e Ele é formado em você. Isso é discipulado, não é só transferência de conhecimento. Porque eu posso transferir conhecimento, mas eu não posso aferir a veracidade da prática desse conhecimento. Por isso que discipulado é algo que vai além do mano a mano. Por que 12 discípulos? Por que não 30? Por que não 24? Por que não 10? Por que não só 3? Então, uma ideia muito certa é que é uma analogia com as 12 tribos de Israel. O reino de Israel era composto por 12 tribos. Então, quando Jesus chama os 12 apóstolos, ele está mostrando que vai acontecer uma renovação no reino de Deus, no reino integral. E aí ele chama os 12 apóstolos. Então, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridades para... Aí nós temos aqui uma palavra bem interessante no grego, que é exousia, que é poder. Se você começar a ler Mateus hoje, você vai perceber que Jesus fez exatamente isso até o capítulo 10. Ele curou enfermos. Lembrando, irmãos, Jesus começa o seu ministério na Galileia. Onde é a Galileia? Norte. Em cima. Eu acho bom que Neemias está ali, professor de geografia. Aí eu digo, maior cuidado, né? Norte é em cima, sul é embaixo. Então Jesus começa o seu ministério na Galileia, no lugar mais pobre de Israel. É lá que ele começa. Então, o que é que nós temos? Nós temos Jesus chamando os seus 12 discípulos, e lá nesse local ele expulsou espíritos imundos. Você vê nas narrativas Jesus expulsando demônio de todo jeito. Inclusive, quando você começa a ler Marcos, é interessante que tinha um endemoniado na sinagoga. Eu disse, oxi, dentro do local de culto havia. E o Senhor vai expulsar o demônio. Duas coisas eles tinham autoridade: para expulsar os espíritos imundos e para curar toda sorte de doença. E, na verdade, meus queridos, os demônios, quem são? São agentes de Satanás. Eles se rebelaram juntamente com Satanás lá no céu e foram expulsos. E aqui eles viviam e ainda vivem para atormentar, e eles podem causar danos morais, doenças mentais e doenças físicas. Podem. Eu não estou dizendo que
toda doença física é culpa do demônio. Ah, estou com dor de cabeça. Pastor, expulsa aqui o demônio da dor de cabeça. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que eles podem causar isso. Certo? E expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Essa é a explicação do versículo 1. Vamos agora para o versículo 2, que é a lista. No versículo 1, Jesus fala de discípulos. Dentre os discípulos, chamando os seus 12 discípulos, aí agora no versículo 2 ele diz: estes são o nome dos 12 apóstolos. E apóstolo é uma palavra que foi transliterada, ela não foi traduzida. Sábado é uma palavra que não foi traduzida, foi transliterada. O que é isso? É quando você tem o caractere, vamos colocar aqui, a palavra Deus, né? O judeu não pronunciava essa palavra. Para quê? Para não tomar o nome de Deus em vão. Essa palavra é composta por 4 consoantes. Y, H, W, H. Isso está em caractere hebraico. Então, o que é que faz? Translitera. Esse símbolo aqui simboliza o Y. O Iod simboliza o Y. Esse aqui simboliza o H. Isso é uma transliteração, não é uma tradução. Assim a palavra Shabat, que significa descanso, mas não foi traduzida. Apóstolo é uma palavra grega que não foi traduzida. Porque se fosse traduzida, ela significaria emissário, representante. Significaria isso. Aí veja a confusão cultural dessa época, minha gente. O evangelista, irmão Eduardo, está escrevendo em grego. Mas a moçada falava aramaico. Então, com certeza, quando Jesus chamou os seus 12 apóstolos, ele chamou de uma palavra que eles conheciam muito, era o Shaliar, que era um cara que era representante da sinagoga. Se eu hoje, Júlio César, for para uma reunião formal, na convenção, eu sou pastor Júlio, pastor da Igreja Batista Metropolitana, eu estou representando vocês. A decisão que eu tomar lá é como se vocês tivessem dado a autoridade para eu tomar essa decisão. O Shaliar era esse cara que tinha autoridade, representação oficial. Então, quando diz assim, Jesus chamou os seus 12 apóstolos, lembre, Mateus está escrevendo para judeu. Então, eles sabiam o que significava. Para nós é que temos que traduzir por causa do abismo hermenêutico que existe entre 2000 anos de história. Vamos lá. Vamos para a lista. Então, uma lista. Mateus, ele vai mais ou menos separar em pares. Foi a melhor divisão que eu achei. Então, não vou comentar nome por nome, mas eu sugiro aqui um livro do John MacArthur, que é 12 Homens Comuns, mais ou menos assim o título do livro. Vale a pena o livretozinho, gente, ó, muito bom. Ele vai comentar a vida de cada um deles. Então vamos lá, deixa-me comentar rapidamente a vida de cada um deles aqui. O texto diz, no versículo 2, estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Aí você já para bem aí na sua Bíblia e grifa, primeiro. Em grego é proto. Pode ser primeiro, de início, mas pode ser também de principal. Em todas as listas apostólicas, inclusive em Atos, Pedro, ele está como primeiro. E quando você olha para o ministério de Pedro, você não tem dúvida que ele foi um dos principais dos apóstolos. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque alguém pode pensar assim, Simão Pedro, primeiro Simão Pedro. Ah, então Pedro foi o primeiro a ser chamado para ser apóstolo? No texto que nós lemos aqui, não. João capítulo 1, quem foi o primeiro? André, seu irmão.
cronologicamente, o primeiro apóstolo a ser, primeiro discípulo que foi depois chamado para ser apóstolo foi André. Por isso que Pedro ele vai ser aqui colocado como um dos principais. Só um evangelista não usa esse nome primeiro, Marcos. Quando Marcos vai falar da lista dos apóstolos, ele não usa. Por quê? Porque Marcos estava escrevendo sob a orientação de Pedro. E Pedro, muito humilde, disse: Marcos, não bota isso não. Não diga que eu sou o primeiro, não. Bota só meu nomezinho, pronto. A humildade de Pedro já estava bem evidente nesse momento. Então nós temos Pedro e André, seu irmão. E aí nós não precisamos nem dizer. A principal característica de Pedro certamente é a impulsividade. Tomava a frente, dizia as coisas, às vezes falava sem pensar, agia de forma precipitada, mas esse era Pedro. André era mais discreto, mas você vai ver o ministério de André sempre compromissado em levar pessoas a Cristo. Sempre. Interessante é que ambos eram da Galileia e eram discípulos de João Batista. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Profissão: pescadores. Certamente pescadores bem-sucedidos, porque em um outro momento vai dizer que o seu pai tinha trabalhadores. Ou seja, naquela época, o cara ter trabalhador era alguém bem-sucedido. Esses homens tinham um apelido. Os irmãos lembram como era o nome dele, o apelido? Boanerges, que significa filhos do trovão. Meus irmãos, o cara que tem um apelido desse não era gente fácil, não. Devia tocar terror mesmo, por onde fosse. Esse Tiago você não pode confundir com o outro, filho de Alfeu. Por isso que existem os nomes dos pais, para distinguir. Esse aqui, o filho de Zebedeu, o irmão de João, ele vai ser martirizado por Herodes Antipas. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Então, Atos capítulo 12, versículo 2, Andrezinho, bota aí para nós lermos aqui sobre o martírio de Tiago, para vocês nunca mais esquecer quem é esse Tiago. Tiago, que mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então, o primeiro mártir da igreja foi Tiago. João foi o último a morrer, ficou conhecido como o apóstolo do amor. Mas sabe o que é interessante? É que João, ele morreu no finalzinho do primeiro século e ele contribuiu para a educação de uma segunda geração de cristãos. Então, quem nunca assistiu aqui, assista o filme Policarpo. Policarpo foi aluno do apóstolo João. Não somente ele, mas Inácio de Antioquia, Papias. Esses homens foram a segunda geração de cristãos que foram fiéis mesmo, que morreram pela fé em Cristo. Então, já falamos de 4, vamos para mais 2. Filipe e Bartolomeu. Filipe era de Betsaida. Era discípulo de João Batista. Bartolomeu, muitos acreditam que é o mesmo Natanael. Mesmo. Filipe levou para Jesus. Natanael, se eu fosse dar uma característica para Natanael, eu diria que ele tinha sido o discípulo mais sincero de todos. Quando o Filipe chega para ele e diz assim, achamos o Messias, o que é que ele diz? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi sincero. Ele não acreditava na possibilidade de que o Messias pudesse vir de um local tão pobre, tão rústico, tão distante, tão esquecido pelo mundo como Nazaré. Mas esse era o Bartolomeu. Quase nada as Escrituras falam sobre ele. Mais 2. Tomé e Mateus. Aí agora a Bíblia diz uma coisa. O publicano. Aí você grifa na sua Bíblia. Tomé, em outros textos, você sabe que ele tinha um nome, um sobrenome, Dídimo, que significa gêmeo.
Não sabemos também, mas conjectura-se que quem tinha esse nome era porque teve um irmão gêmeo. Conhecido por sua dúvida, Tomé não acreditou. Se eu não tocar nos cravos, eu não crerei. Mas é interessante que os irmãos, depois da ressurreição de Jesus, estavam reunidos e o texto diz claramente, Tomé não estava com ele. 8 dias depois é que Tomé vai aparecer. Cuidado com a ausência na igreja. É a primeira coisa que a gente faz quando se ausenta da igreja, é começar a duvidar das coisas. Rapaz, será? Então, Tomé. Mas Tomé demonstrou uma coragem quando, na morte de Lázaro, lá em João capítulo 11. Aí os discípulos chegam e dizem, mestre, Lázaro está morto. Ele diz, não, ele está dormindo. Aí Tomé diz assim, pois vamos nós morrer também com ele. Coragem. Que poucos discípulos teriam de afirmar isso. Agora, nada mais brilhante do que a confissão de Pedro, quando o Senhor diz, Tomé, vem aqui, toca aqui nos meus cravos. Senhor meu e Deus meu. Irmã Dalva, para um judeu de pé roxo, que nem dizia o nome de Deus, para não tomá-lo em vão, confessar que aquele que estava ali era Jesus, é a maior expressão de convicção de uma pessoa. Então esse foi Tomé. Mateus, que também é conhecido como Levi, eu acho interessante que ele está escrevendo esse livro e diz o publicano. Ou seja, ele faz questão de mostrar que alguém que aos olhos humanos tinha uma função desonrosa pode ser transformado por Cristo Jesus. Entrou para a história dos séculos. O publicano. Ele está escrevendo para quem? Para judeu. E o judeu odiava o publicano. E os irmãos já sabem por quê. Luquinha, o publicano era o cara que cobrava impostos do seu próprio povo. Cobrava para Roma. Então ninguém queria conversa com ele. Então esse era Mateus, Levi. E tem mais 2. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Então não confunda Tiago, filho de Zebedeu, nem com Tiago, filho de Alfeu. Eu vou dizer, porque se eu não disser, algumas pessoas quando lê, dizem assim, morta de surpresa, pastor, no dia que você pregou sobre Tiago, você nem disse para nós que ele era irmão de Mateus. Algumas pessoas, alguns teólogos, conjecturam que ele podia ser irmão de Mateus por causa de Marcos 2,14. Andrezinho, na tela, mano. Entretanto, trabalhado hoje aqui. Né? Passando por ali, viu Levi. Esse Levi de Marcos é Mateus. Filho de Alfeu. Então, quando o pessoal lê isso aqui, Marcos, aí diz, aqui era irmão. Mas é uma conjectura, irmão. Nós não podemos afirmar categoricamente. Tadeu provavelmente se chamava Judas. E para distingui-los, chamaram de Tadeu, porque já existia um outro Judas. Nome muito comum na Galileia naquela época. Só João 14, 22 fala sobre ele. Bote aí para eu ver essa referência aí, meu filho. Porque às vezes no sono a gente bota uma referência errada. Disse então Judas, não o Iscariotes. Ou seja, era esse daqui, o Tadeu. E agora, final, os últimos 2. Simão o Zelote e Judas Iscariotes que o traiu. Simão o Zelote para distinguir de Simão Pedro. Então se tinha 2. E Zelote, e aí como o irmão Neemias ensinou na última vez que ele pregou aqui, dentro do corpo de 12 apóstolos havia um publicano e havia um zelote, um terrorista, alguém que odiava Roma. Você tinha um que trabalhava para Roma e você tinha o outro que odiava Roma a ponto de fazer
de fazer complô contra Roma, de orquestrar estratégias para destruir Roma. Esse nome Judas Iscariote, Judas é um nome comum, mas Iscariote também nós não sabemos o que significa. A minha modesta opinião é que ele era de uma cidade chamada Quiriote, mas tem várias teorias. Mas vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre ele, sobre Judas Iscariote. João capítulo 12, versículo 6. E não falou isso por se interessar, Judas, né? Ele disse que deveria, em vez daquela mulher que quebrou o vidro de nardo puro e colocou nos pés de Jesus, aí Judas disse que era para dar para os pobres. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários, seria um salário de um ano todo. Próximo. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e era responsável pela bolsa. Ele era o tesoureiro do grupo. Era o administrador. Jesus tinha colocado ele para administrar. Então, queridos, o que é que nós temos? Eu penso que Mateus nomeou em pares, e dando essa ênfase que havia dos pares, pelo menos 3 pares é composto por irmãos, para lembrar de que o discipulado, o apostolado, deveria ter um companheirismo muito grande, uma família realmente. Penso que era o motivo que Jesus fez isso. E, pois bem, uma coisa interessante também é que alguns deles, as Escrituras não nos informam nada além dos seus nomes, como Bartolomeu e Simão, o Zelote. Mas ainda assim nós cremos que foram servos fiéis, porque senão a história não teria deixado sem registro. E é bom pensar sobre isso, porque nem todos servos bons e fiéis do Senhor entraram para o rol da fama. E certamente o Senhor permite que muitos fiquem no anonimato para que não se ensoberbeça. Então, queridos, vamos para algumas lições assim mais práticas. Vou tentar ser prático, né? Não sei se conseguirei. Então, o primeiro chamado é para a conversão. E aí eu me refiro agora àquele João, capítulo 1, versículo 35. Chamado para crer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Esse é o primeiro chamado que a Bíblia faz. Um chamado para aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E esse primeiro chamado é comum a todos nós. Nós nos convertemos e depois voltamos para a nossa vida normal. Todo mundo converteu-se, aceitou a Cristo, no outro dia tem que trabalhar. Volta à sua vida normal. Que ser cristão no trabalho não significa você ter uma ética individual. Não, pastor, eu sou honesto no meu trabalho, eu sou pontual, eu sou, inclusive, eficiente. Não, isso não significa que você, por causa disso, você é cristão. Também não significa suas inserções espirituais. Não, no meu trabalho eu convido pessoas para fazer estudo bíblico, eu convido pessoas para orar. Aliás, eu sou dono da padaria, mas eu só abro depois que eu chamo os meus funcionários para orar. Também isso não significa que você é um bom cristão. E muito menos o fato de você ter sucesso. Porque acredite, muitas vezes você vai ter que abrir mão do sucesso por conta da sua integridade. Quem trabalha no mundo corporativo sabe que às vezes você precisa ter que optar entre uma promoção, onde para que você seja promovido você tem que puxar o tapete de alguém, ou burlar alguns números, e você como cristão você não faz isso. A relação do cristão, do homem convertido, da mulher convertida no trabalho, significa que a sua fé deve permear todo o seu trabalho como um fermento numa massa. Pouquinho só. Pouquinho.
Você deve ser capaz de influenciar. Se você é chefe, é difícil agir com misericórdia. É difícil agir com graça. Porque a maioria dos chefes querem agir como a rainha de copas. Vacilou, corta a cabeça, demite. Não há um esforço para o desenvolvimento. É claro que tem pessoas que você caminha uma milha, caminha a segunda milha, caminha a terceira milha e você tem que demitir. Não estou dizendo que você não pode, que você deve demitir. Mas pelo menos use da graça. Isso é você ser um chefe cristão. Lutero tinha uma frase que eu gosto. Ele diz assim: os trabalhadores eram as máscaras de Deus para o bem-estar do próximo. Ser cristão no trabalho tem menos a ver com o que você faz para Deus e mais a ver com aquilo que Deus faz através de você. Eu não preciso teatrar no meu trabalho uma vida piedosa. Não deixe ninguém entrar não, que eu vou estar orando. Eu não preciso teatrar uma postura de alguém que está assim com Deus. Não, eu vivo normalmente. Mas eu gosto muito de um conceito de integridade. Integridade é aquilo que você faz sem ninguém estar vendo. Você tem toda a chance do mundo de burlar os números aqui. Opa, se eu botar um 7 aqui, vai dar certo. Quem vai saber? Só está eu. Integridade você não faz porque você sabe que isso é errado. Então, queridos, o primeiro chamado é a conversão. E aí você volta para a sua vida normal no outro dia. Porque algumas igrejas passam a ideia de que é o seguinte: levantou a mão, se converteu, aí usa o texto, não é? 2 Coríntios 5,17. Quem sabe diz comigo: aquele que está em Cristo, as coisas velhas, e tudo se fez. Passa a ideia de que você passa por um portão santificômetro. Você passou aqui pelo portal, você no outro dia. E não é assim. A vida continua. Agora, você entra num processo de discipulado, de conhecimento de Jesus, auxiliado pela comunidade. Vocês percebem que Jesus chamou 12. Você percebe a importância da comunidade. Essa é a pegada, meus irmãos. Nós vivemos em igreja porque temos nossos pontos cegos. É a igreja do Senhor que nos ajuda nessa caminhada de discipulado. Então, queridos, o primeiro chamado é a conversão. E agora, como convertido, entra nesse processo de ser realmente esse fermento do bem do Senhor, aonde quer que você esteja. Se você é chefe, faça o seu trabalho. Eu ia contar uma história, mas não vou contar mais não. E a última vez que eu contei essa história, eu fui chamado a atenção pela pessoa que ouviu. Então, eu vou eliminá-la do meu know-how de ilustrações. Vamos lá. Lição número 2. Então, primeiro, chamado para a conversão. Antes de ser discípulo de Jesus, eles foram convertidos a Cristo. Eles disseram sim para o Senhor. Só foi apontar. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Eles passaram a seguir Jesus. Segundo chamado, eu descrevo aqui, eu não encontrei um nome melhor, me desculpe. É o chamado para o ministério. Há uma progressão natural no discipulado. Primeiro, Jesus está sozinho. O texto que nós lemos diz que Jesus ia passando. Jesus começa o ministério na Galileia. E mais ou menos 1 ano e meio ele fica por lá. Curando, e isso sozinho. No segundo momento, ele chama os seus discípulos de uma forma diferente. Vamos lá, secretário. Mateus capítulo 4, versículo 19 e 22. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram.
Aqui um negócio diferente. Eles deixaram as suas profissões e passaram a seguir a Jesus. A mesma coisa aconteceu com Levi, lá em Marcos 2,14. Estava na coletoria, Jesus passou, segue-me. Deixou a coletoria e foi seguir a Jesus. Desse ponto em diante, eles tornaram inseparáveis do Senhor. Eles optaram por uma mudança radical. Nem todos são assim. A mudança radical, sim, mas nem todos são chamados a deixar a sua profissão e seguir a Jesus. Nem todos. É Deus quem chama para o ministério. Abraão, Moisés, Paulo. Deus falou tete a tete com essas pessoas, chamando, vem. E eles foram. E eu? Como é que dá o meu chamado? E aí eu quero dar uma palavra aqui sobre o ministério pastoral. Pastoral, missionário, ministério da igreja. Né? Como é que funciona isso? Então deixe-me dizer algumas coisas. Eu tenho uma certa desconfiança. Na verdade não, eu não gosto. Não me soa bem quando eu vejo alguém dizer assim, eu não queria ser pastor não. Eu não queria não. É como se Deus tivesse obrigado ele a ser pastor. E isso vai de encontro ao que a Bíblia nos ensina. Queridos, o ministério pastoral ele se dá em dois momentos. Primeiro, é um chamado interior. É quando o seu coração começa realmente a pensar que você se sente amplamente realizado com relação a isso. Andrezinho, 1 Timóteo capítulo 3. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma função, uma nobre função. É um desejo que você tem. Não é um impulso que você tem por causa de um discurso, porque alguém comoveu, alguém contou uma história de um grande pastor e você ficou, eu quero ser esse pastor. Não! É um desejo crescente. Em alguns casos ele é crescente, depois fica apagado, mas depois volta. Em outros casos é assim, o cara se dá muito bem na vida, ele se torna um cara bem sucedido na profissão que ele escolheu, mas toda vez que vai à igreja ele queria ser pastor. Queria ser pastor. Eu era para ter sido pastor. Eu conheci um homem, Rubens Barros era o nome dele, nunca esqueci. Aí eu cheguei para ele, um senhor de 80 e poucos anos, para visitar a minha igreja lá em Limoeiro do Norte. Aí eu contei a história para ele, olha, eu sou um homem vocacionado por Deus e queria muito cursar o curso em Recife. Ele foi contar a história dele. Tinha 17 anos, ouvi uma mensagem e queria muito ser pastor. Foi para o seminário, aí a mulher começou, não, essa vida não é para nós, é muito sofrimento, vamos sair daqui. Ele saiu do seminário com a esposa. Disse que se tornou advogado, dono de escola, disse que ganhou todo o dinheiro que poderia ganhar. Mas nunca viveu feliz na vida. Estava com 80 e alguns anos. Resultado, tinha perdido todo o dinheiro que tinha ganhado. A esposa o abandonou assim que deixou o seminário, que tinha feito um compromisso a Deus, que aonde quer que fosse chamado para pregar, ele iria. Por isso que ele tinha que pregar lá em Limoeiro do Norte. Fim do mundo. Não viveu feliz. Então, queridos, esse desejo é algo do coração. O negócio é tão grande que quando você recebe uma proposta para ganhar melhor, você não vai. Eu não quero ser exemplo para ninguém desse ponto de vista, porque o que eu fiz foi assim um negócio tosco. Fui para o seminário, 3 anos de casado com a Auriélia. Em cima de um caminhão, dentro da boleia de um caminhão de bananas, porque não tínhamos condição de pagar a passagem de Guanabara. Tinha minha profissão, ela tinha dela, estava todo mundo de boa. Mas o desejo era tão grande e não me via realizado.
Hoje a tentação é outra. Hoje a tentação é, rapaz, você é professor, faça um concurso aqui, o Maranhão paga bem, professor, 20 horas, não sei o que, não sei o que. Gente, é difícil. Vocês não têm noção do conflito que é você olhar assim, a responsabilidade de ser o provedor, a responsabilidade de tantas coisas dentro de casa e você, nesse conflito de ser pastor, está fazendo outra coisa. Depois de quase 20 anos de ministério. Então, primeira coisa para quem quer ser pastor, se você deseja, ali ó, que a Bíblia diz, cadê Andrezinho? 1 Timóteo. Se você deseja, beleza pastor, eu desejo. Agora vamos para a segunda parte. Se você deseja, faça um checklist agora. Vamos lá, Andrezinho. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Ou seja, não dá para o camarada ser bígamo. Moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Prossiga, Andrezinho. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Meus irmãos, eu não quero criticar os meus colegas, mas os pastores que você conheceu na sua vida, quantos passam por essa checklist aqui? E eu não estou dizendo nem coisas terríveis não, como ser adúltero, como ser apegado ao dinheiro. Estou falando de coisas, estou falando de coisas simples. Amável, pacífico, não violento. Quem é que comprova isso aqui? É em casa. É na comunidade. Porque o cara pode chegar para mim, eu nunca vi Lucas e dizer, não, eu sou uma bênção. Agora conversa com a esposa dele. Conversa com os filhos. Vá na igreja dele. Então, quero ser pastor. Dieguinho ali, quero ser pastor. Beleza, você deseja, passa no checklist, passou, beleza. Não, tem algumas coisinhas que eu vou melhorar, pastor. Eu sou meio assim estourado, mas eu tô no jiu-jitsu, lá eu extravaso. Diego não, Felipe. Então, o que acontece? Depois disso, gente, depois desse chamado interno, porque eu não posso questionar. Sei lá, Tassi Júlio chega para mim e diz, pai, eu desejo muito ser pastor. Eu vou duvidar do desejo dele? Eu não vou duvidar. Aí vem isso aqui, ó. Esse aqui é o objetivo. Depois disso, vem uma parada muito louca, que a igreja deve reconhecer os dons. A igreja deve reconhecer se você tem o dom de pastoreio, de cuidado com as pessoas. Ah, não, ele é um ótimo professor, mas isso não é suficiente. Nós não somos chamados só para dar aula. Apto para ensinar, sim, mas não é suficiente. Então nós temos, eu vou ler só 2 Coríntios 8:19. Por favor, Andrezinho, para mostrar, penso que essa referência está adequada. A importância, não só por isso, que é quando os caras vão levar a oferta, né, lá para a igreja de Jerusalém, não só por isso, mas eles também foram escolhidos pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação. O que fazemos para a honra do próprio Senhor e mostra a nossa disposição. O livro de Atos está cheio disso, de mostrando que a igreja, ela autentificava quem era realmente apto para o ministério. Então o Senhor chamou os seus e os caras deixaram tudo para um ministério de tempo integral. E eu digo isso porque há muita dúvida com relação ao ministério pastoral, porque algumas pessoas assim enfeitam muito a pílula. Tem pessoas que acham que o ministério pastoral foi assim, tipo Isaías, pastor Lacerda lá, aí abre os olhos e vê os anjos. Bom, não sei como foi o chamado do pastor Lacerda, o meu não foi assim. Não foi. Por último, queridos, um chamado a ser apóstolo. Ele escolhe 12 para tempo integral. E aí no Novo Testamento, o apóstolo, essa palavra pode denotar, como eu já falei, mensageiro, emissário, representante.
Mas, na maioria dos casos, quando fala dos apóstolos, representa os 12 mais Paulo. É um grupo específico. Pelo menos 2 qualidades tinha que ter o apóstolo. Primeiro, tinha que ter visto o Senhor ressurreto. Segundo, tinha que ter tido comunhão com ele. Até onde eu sei, hoje ninguém pode mais ter isso. Cristo selecionou 12 homens em particular. Primeira coisa, eles não vinham de uma instituição religiosa, eles não eram treinados teologicamente. Segundo, e eu gosto dessa expressão que MacArthur usa, John MacArthur, ele diz assim, eles eram seres irrelevantes, eram notáveis por sua irrelevância. Parece ofensivo, né? Mas não é. É exatamente o tipo que Jesus quer usar. Por quê? Para que o poder de Deus apareça através de homens simples. A pergunta, como ser cristão sem a presença dos apóstolos? Eles são únicos. Eu digo isso porque os apóstolos de hoje, nenhum são apóstolos verdadeiros. Nenhum, meus irmãos. Você pode chamar, você pode até acreditar, mas biblicamente não são. O que corresponde, pastor Júlio, à autoridade apostólica hoje? As Escrituras. Atos capítulo 2, versículo 42. Nascimento da igreja. A igreja primitiva chamada, eles, aqueles que se converteram, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Nós somos, a Igreja Batista Metropolitana é uma igreja apostólica. Não porque eu seja apóstolo. Não porque o pastor Lacerda é o apóstolo da nossa igreja. Mas é porque nós cremos que a autoridade apostólica está nas Escrituras, no ensino dos apóstolos. Conclusão. Um chamado a homens comuns, sem nada de extraordinário. Eles são como nós e como outras pessoas que conhecemos, cheios de vida, imperfeições e fraquezas. Nenhum deles era conhecido por ser erudito. Não tinha grandes currículos. Jesus alertou sobre isso. Esses homens cheios de defeito, notavelmente comuns, deram à comunidade o ministério de Jesus. Eles viraram o mundo de ponta cabeça. Apesar de suas falhas, esses homens que foram chamados especialmente por Jesus são heróis apropriados para nós. Então, quer ser um herói? Olhe para a vida dos apóstolos. Que o mesmo Espírito que os ensinou nos transforme, de forma que os transformou em um vaso precioso nas mãos do Mestre. Aplicação. Você já é discípulo de Jesus? Convertido a Ele e por Ele? Então receba essa missão. Ser um mensageiro do Reino. Você se sente incapaz de fazer a obra do Senhor? Sim. Pois isso é a principal qualificação para essa missão. É o Espírito quem o qualifica. Por isso o louvor e a glória é para o Senhor. Por último, se você deseja o ministério pastoral, então, não fique esperando um chamado semelhante ao de Isaías. Apenas obedeça e espere que Deus confirmará por meio da igreja local. Deus em Cristo nos abençoe a vivenciarmos o chamado de forma intensa e para a glória do nome de Deus.